Era para aparecer lá atrás. Pai do Senhor, Sergião. Pai do Senhor, Eliette. Boa noite, Pai do Senhor. Só esperar mais um pouquinho aí para o pessoal. Pai do Senhor, Vaninha. Espera aí o povo entrar. Pai do Senhor, pessoal, Deus abençoe aí todos que já estão aí conosco. Já temos aí algumas pessoas ao vivo. A gente vai começar com uma oração. O tema do nosso estudo dessa noite é prudência ou falta de fé. Mais uma vez essa noite a gente vai estudar a partir de uma pergunta. Mais uma vez eu já vou falar para vocês participarem aí. Se o que a gente tem vivido hoje tem sido uma atitude prudente ou se de repente tem faltado fé na gente como filhos do Deus Altíssimo, filhos daquele Deus que pode todas as coisas, como a gente sempre diz. O Senhor é o nosso alto refúgio, o nosso socorro bem presente. Então já começa dando a sua opinião. Mary Jane, Deus abençoe. Já começa dando a sua opinião aí. Se você se você acha que a gente tem vivido nesses dias, a gente tem tido uma atitude de verdade, a gente tem tido uma atitude de falta de fé em relação a tudo que a igreja tem vivido nesses dias, tá bom? Então eu vou começar aqui fazendo uma oração, já tem bastante pessoas aí ao vivo, então eu quero já começar o estudo dessa noite orando contigo. Quero te lembrar, a gente não, né, não tem período de louvor, é somente uma oração e a gente vai estudar juntos aqui um pouco a palavra, tá bom? Você aí na sua casa, eu aqui. Você pode colocar a pergunta que você quiser, de repente eu não vou conseguir responder agora, mas depois eu te respondo, tá bom? Então vamos juntos fazer uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que eu tenho de agora, com um pouco de conhecimento, um pouco daquilo que eu tenho ministrado na minha vida nesses dias. Em nome de Jesus, que o teu Espírito, ele venha sobre nós nessa hora, nos ajude, nos dando o discernimento, a sabedoria necessária para que a revelação da tua palavra nos alcance de uma forma completa nessa noite. Deus, toma em tuas mãos esse tema que vamos trabalhar aqui. Queremos aprender, Senhor, um pouco mais da tua palavra. Por isso, nos ajuda e nos ensina nessa noite.
alcança cada vida. Oramos a Deus pelo Brasil, oramos por tudo que tem acontecido, pelas pessoas que têm sofrido com toda essa dificuldade. Oramos a Deus por aqueles que perderam familiares, oramos por aqueles que estão com familiares nos hospitais. Ó Deus, eu quero colocar diante de Ti a vida da Juliana, que perdeu a sua irmã. Ó Deus, alcança a Tua filha nessa hora, o pastor Flávio, todos os familiares que sofrem nesse momento, sejam todos alcançados. Deus, continua nos ajudando em meio a tudo isso que tem acontecido, porque temos a convicção, Pai, de que o Senhor tem olhado para toda essa dificuldade e nós estamos aguardando no Senhor o fim de tudo isso. Deus, em nome de Jesus, e profetizando também que o fim de tudo isso, ele há de ser tempo, Senhor, na nossa vida, na vida da igreja, que o Senhor nos ensine e que tenhamos também a disponibilidade para aprender tudo que o Senhor tem para nos ensinar nesses dias, ó Deus. Nos ajuda, Pai, ser conosco, fica conosco, Espírito Santo, nos ajuda nesse momento, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, pessoal. Antes de eu começar aqui o estudo, eu quero... Teve na verdade, uma pergunta que foi feita no último estudo, porque eu acabei citando um dos exemplos, a questão do casamento, né? E aí uma pessoa colocou lá uma pergunta para mim, e não sei se ele está aí, né? Mas se não tiver também pode ver depois. E a pergunta foi a seguinte: e as pessoas que se divorciaram e casaram de novo, como ficam? Essa é uma pergunta que traz um pouco de polêmica, né? Porque a Bíblia, Jesus ele vai falar acerca do casamento, que o divórcio, na verdade, ele começou a acontecer por causa da dureza do nosso coração. E a gente só encontra argumento para que um casal que conhece a verdade se separe somente quando há uma traição. Porém, a gente vai encontrar na Bíblia uma vertente diferente do nosso pensamento, às vezes até um pouco materialista. Porque se no Velho Testamento o homem ele era pego em adultério e aí a mulher e o homem eram apedrejados, no Novo Testamento Jesus vai transformar isso para uma ótica diferente. Somente se você pensar adultério com uma mulher, em um pensamento pecaminoso, a Bíblia vai dizer que você já cometeu adultério com ela. Então, essa questão é uma questão muito mais ampla do que a gente imagina. Mas vamos pensar no seguinte: Deus não escolhe ninguém para ninguém. Quem escolhe é você, sou eu. Nós escolhemos a pessoa. Mas só que quando nós escolhemos alguém, a partir daí a gente também escolhe um projeto de Deus chamado casamento. Tanto que nós, cristãos, quando decidimos casar, nós chamamos alguém que representa o Senhor aqui na terra, que é um pastor, seja lá, quem for católico, ele vai chamar um padre. Para quê? Para que tenha a bênção de Deus. Então, a partir do momento que tem a bênção de Deus e você entende que você escolheu e encontrou uma pessoa e agora você vai se unir em matrimônio a ela, a partir daí, aí tem um texto para mim e para você, que diz o seguinte: o que Deus uniu, não separe o homem. Então, quando você vai diante de um sacerdote e você pede a bênção, no final, todo sacerdote ele vai dizer: eu vos declaro casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir desse momento, você entregou o seu casamento ao Senhor. E você não pode desfazer dele, você tem que lutar por ele. Então, se você não deu certo no primeiro, você está no segundo, lute por esse, para que isso não vire uma rotina na sua vida.
né? Não fique aí banalizando uma instituição que foi Deus que criou, que é a família, é o casamento. Uma família começa a partir de um homem e de uma mulher que se unem e geram filhos. Amém? Espero que eu possa ter ajudado aí meu querido que colocou essa pergunta. Mas vamos agora aqui para o nosso estudo, tá bom? Então já vá colocando aí essa pergunta. Prudência ou falta de fé? O que a gente tem vivido nesses dias atuais? Em relação à pandemia, em relação ao Covid-19, em relação ao fechamento das igrejas e abertura somente daquilo que é essencial, né, para a continuidade da vida. E aí, o que vocês têm como resposta? Eu queria que vocês já começassem a participar aí. O que vocês acham? Duas respostas aí que você tem direito a colocar. Você acha que a gente tem, como igreja do Senhor, a gente tem sido prudente fechando a igreja, ou a gente não tem tido a fé que de repente Deus espera que a gente tenha? E a gente, o Senhor nos guarda, Ele é o Senhor do Salmo 91, que muitas casas têm a Bíblia aberta lá no Salmo 91, mas na verdade conhece só o Salmo 91, mas não conhece o pastor do Salmo 91, né? Não conhece o Deus do Salmo 91, ou não conhece o Deus que inspirou o salmista. Ele acreditava, aquilo que se manifestava do céu na vida dele. Então já participei. O que vocês acham? Que a gente está sem fé suficiente ou a gente está sendo prudente? Só vou começar o estudo aí na hora que alguém, pelo menos 3 pessoas aí colocarem aí. A pastora Regiane está me informando aqui que já tem um monte de gente que que o meu está travado e ela que está me ajudando a poder, para poder observar o chat aí. Então já tem bastante gente aí dizendo. A maioria está dizendo o quê? Todos estão dizendo que a igreja está sendo prudente? Ah, legal. Legal então, pessoal. Então, a pastora Regiane está dizendo aqui que a maioria está dizendo, a paz do Senhor, Aline Cabral, a maioria está dizendo que a igreja ela está sendo prudente em relação a tudo isso que a gente está vivendo. Eu quero compartilhar com vocês o texto principal aqui que a gente vai estar lendo, né? Embora a gente vai ler vários outros textos. A paz do Senhor, Cristiane, Ana Cristina também, Deus abençoe. Às vezes não dá para eu responder todo mundo, tá, pessoal? Porque vai muito rápido aí, eu não consigo pegar nessa velocidade, mas todos que já estão aí com a gente, a paz do Senhor, um beijo no coração, é muito bom estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. Vocês sabem, Pamela, direto do Japão. Pamela, você está aí com a gente, Pamela, que bênção. Deus te abençoe. Espero que vocês estejam guardados debaixo das mãos do Senhor aí no Japão também. Pamela, para vocês que estão chegando agora, a gente está trabalhando o estudo nessa noite com a seguinte pergunta: prudência ou falta de fé? O que a igreja está vivendo nesses dias? Pelo fato da igreja ter fechado, o que a igreja está vivendo? Ela tá sendo prudente nesses dias ou ela não está tendo fé, como Deus provavelmente espera que ela tenha? Então, muitas pessoas já disseram aqui no chat que a igreja ela está sendo prudente ao fechar. Mas vamos navegar na palavra e vamos olhar um pouco o
o que que a Bíblia fala a respeito disso? E o texto principal é Provérbios 22, versículo 3. Provérbios 22, versículo 3 é o texto principal. Joyce Aguiar, Deus abençoe. Rose de Paula, minha prima, paz do Senhor. Deus te abençoe, que bênção. Então, o que que evangelista Zé Luiz, Deus abençoe. Então, o que que o texto de Provérbios 22, versículo 3 vai dizer para a gente? Vai dizer o seguinte: o prudente, ele vê o mal e se esconde, mas os insensatos passam adiante e sofrem a pena. Ou seja, eles observam a dificuldade, o prudente ele vê a dificuldade e ele se esconde. Agora, o insensato ou tolo, né? Tem diversas versões aí, diz que o insensato passa adiante e sofre a pena. Então, se a gente for pensar só nesse texto, a gente vai dizer o seguinte: ser prudente é a melhor coisa que existe. Porém, deixa eu fazer vocês pensarem um pouco agora. Isso não é para discordar ainda ou concordar com quem disse que a igreja está sendo prudente ou quem disse que a igreja está faltando fé para estar aberta e continuar com os cultos presenciais. Isso que eu vou falar agora não é para que eu discorde do que você já colocou aí, tá bom? Mas vamos pensar no seguinte: se eu também for prudente em excesso, pode ser que eu não tenha experiências que Deus quer me levar a viver. Vamos pensar em Pedro sendo convidado por Jesus para andar sobre as águas. O mar estava vivendo um pouco de turbulência. Não é fácil você estar num mar turbulento, mesmo sabendo nadar, porque as ondas vêm e elas acabam te sufocando. Então não é fácil. Quem já tomou um caixote no mar sabe do que eu estou falando, principalmente mar que tem onda. Sabe que não é fácil, principalmente quando vem uma série de ondas, você é sufocado por uma, quando para recompor o seu fôlego, a sua cabeça. Então não é fácil. É difícil. É difícil você administrar isso. E aí o que acontece nesse momento com Pedro? Pedro, ele é desafiado por Jesus e ele vai. Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Mas só a gente vai dizer que Pedro, ele não teve fé suficiente. Mas nenhum dos outros discípulos andaram sobre as águas, só Pedro. Então, por um período, a fé dele foi suficiente para ele chegar até um ponto que ele desejou chegar. Porém, quando ele começa a olhar para o mar revolto, ele começa a olhar para a dificuldade, a fé dele é afetada e, de uma forma sobrenatural ali, aquilo que mantinha ele com os seus pés andando, agora não consegue mais, ele está afundando. Então ele perde um pouco da sua fé naquele momento e ele começa a afundar. Pastor Silvano, Deus abençoe. Uma honra ter o senhor aqui, meu queridão. Então, nesse momento, a fé de Pedro ela é abalada pela questão circunstancial e ele começa a olhar para a dificuldade e ele começa a afundar. E Jesus pega na mão dele. Se ele usar, ele não teria saído do barco. Mas se ele usasse a prudência, ele não teria vivido a experiência que ele viveu.
Saudade também, pastor Silvano. Saudade aí. Deus abençoe. Então, se ele usasse somente a prudência, a gente não estaria aqui dizendo hoje que Pedro foi, depois de Jesus, o único homem na face da terra que conseguiu andar. A gente vê alguns truques aí dos espertalhões, né? Com pedras próximas à flor da água, né? Eu já vi algumas dessas, que o cara sai correndo, mas ele sai correndo num lugar onde ele sabe mais ou menos onde estão as pedras e ele consegue andar sobre as águas. Mas isso é um truque. O que Pedro fez não foi truque. O que Pedro teve foi fé. Só que essa fé de Pedro se através de uma imprudência de Pedro, porque todos os outros ficaram no barco. Os outros não se arriscaram a andar sobre as águas. Então, vamos voltar à pergunta inicial. A igreja hoje, em relação a tudo que a gente tem vivido com a pandemia e com o Covid, ela tem sido prudente em se resguardar os seus pastores, não abrirem a igreja, fazermos cultos online, fazermos estudos como esse que você está participando aqui. A igreja ela tem sido prudente, tema bom, né, pastor Silvano? A igreja tem sido prudente ou a igreja não tem tido a fé? Isso ainda não é a resposta. Eu não estou querendo forçar você a ficar até o final. Se você ficar até o final, você vai ser muito abençoado. Mas se você sair, você não vai conseguir pegar tudo que Deus colocou aqui no meu coração em relação a esse tema. Então, eu estou querendo fazer você refletir um pouco sobre prudência e fé. Pedro, se ele fosse prudente, o que ele teria que ter feito era ficado no barco. Porque ele não conseguia, a tempestade era tão grande, que ele não conseguia nem saber o que era. Se era Jesus realmente, ou se ele tinha visto um vulto. E ele pergunta, mestre, se é tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus vai e fala com ele. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. E quando Pedro ouve a voz de Jesus, ele não precisa agora saber que é Jesus. Visualmente, na sua ótica humana, mas ele vai porque ele reconhece a voz de Jesus, ele vai e ele caminha sobre as águas e ele vai até um certo ponto, a gente não sabe quantos metros ele andou sobre as águas, mas o fato é que ele andou sobre as águas. E aí, pensando nisso, a gente volta à pergunta. A igreja ela tem sido prudente ou tem faltado fé para a igreja? De repente, você vai mudar a sua resposta. A maioria disse que a igreja tem sido prudente. E alguns que tem faltado diante de tudo isso que a gente tem vivido. Mas eu quero continuar aqui e agora eu quero dar um exemplo para vocês de um risco que a gente corre com interpretações equivocadas e às vezes mal formuladas a partir de um único versículo isolado. E esses versículos isolados, muitas vezes, eles acabam virando jargão gospel. Você quer ver um jargão gospel? A gente passa por um irmão na rua e aquele jargão gospel do só vitória. O outro grita, só vitória, irmãos! E aí o outro responde, só vitória! E às vezes isso é reflexo de uma grande mentira. E isso é um perigo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que nós devemos comunicar as nossas necessidades aos santos. E às vezes a gente omite isso.
e perde grandes oportunidades de sermos abençoados. Perdemos grandes oportunidades de sermos abençoados a partir dessa mentira que a gente deixa se instaurar dentro de nós. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa andar sempre com a verdade dentro do nosso coração. Mas eu quero fazer você refletir um pouco nessa questão de versículos isolados. Abra aí a sua Bíblia comigo. Vamos lá para o texto de Hebreus agora. Tá? Quem está chegando agora, a gente leu o primeiro versículo que nós lemos aqui, Provérbios 22, 3. O tema do estudo é a igreja nos dias que temos passado. Ô, minha tia, Pai do Senhor, a igreja tem sido prudente ou tem faltado fé na igreja? E o versículo que a gente leu de Provérbios diz o seguinte: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Estou lendo agora em outra versão para você. Agora vou ler numa outra versão que diz o seguinte: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os insensatos passam adiante e sofrem a pena. Ou seja, pagam o preço pela sua insensatez, sua falta de prudência. Eles acabam sofrendo por isso. E agora, eu fiz você refletir um pouco sobre Pedro andando sobre as águas. Se ele fosse prudente, ele ficaria dentro do barco. Mas a prudência não deixaria ele viver algo sobrenatural de Deus. Porque se a gente for para a ótica humana, a gente não vai viver coisas sobrenaturais de Deus. Porque Deus ele tem revelações muito maiores do que o nosso entendimento humano pode compreender. Então, vamos agora pensar nisso. Eu já vi algumas pessoas mudando, dizendo que a igreja tem faltado fé para a igreja. E aí eu estou falando aqui de versículos isolados que às vezes se tornam jargão gospel. E a gente acaba esquecendo de todo um contexto geral. Às vezes que não está nem em versículos anteriores ou posteriores. Está em todo um contexto da Bíblia. Que a Bíblia é uma coxa de retalho. Você tem que unir as partes. Quero ler agora o texto de Hebreus 10 com vocês. Hebreus 10, 38. Abra sua Bíblia aí comigo. Em Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Já abriram a Bíblia aí? Amém? Luma, Deus abençoe. Espero que vocês já tenham aberto a Bíblia aí. Hebreus 10, 38. Tá gostoso, vai ficar legal agora, hein? Leia comigo Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Meu Deus do céu. Agora a gente ficou a pé em relação a isso, tudo que a gente tem vivido. Porque o texto, o autor de Hebreus, a gente não pode dizer que é o apóstolo Paulo, senão os teólogos matam a gente, né? Senão, ainda mais que eu estou online aí. Mas eu acredito muito que foi o apóstolo Paulo. E o problema é meu, que eu acredito nisso. Mas vamos lá, eu vou falar jargão teológico. O autor de Hebreus, impreciso autor de Hebreus, ele vai dizer em Hebreus 10, 38, que todavia o meu justo viverá, olha só, viverá pela fé, ou através da fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então é o seguinte, esse texto aqui está dizendo que quando você recua em relação ao que Deus tem como expectativa sobre nós, acaba o prazer de Deus. Você imagina um Deus
quando ele olha e tem uma expectativa de fé em nós, e nós, através do nome de uma prudência, a gente não tem a fé suficiente para alcançar aquilo que Deus tem como expectativa da igreja. Isso é o que esse versículo está dizendo para a gente. Que Deus perde o prazer quando isso acontece. Mas Deus perde o prazer quando isso acontece, quando acontece exatamente o que eu falei para vocês. A interpretação isolada de um único versículo. E esse versículo, ele tem todo um contexto por trás dele. Se eu fosse olhar para esse versículo hoje, eu correria agora para a igreja. Hoje é quarta-feira, dia que teria que termos culto, porque a nossa agenda é essa, a agenda humana, né? De culto ao Senhor, presencial, de culto congregacional, de momento em que precisamos estar reunidos como igreja. Eu correria agora, pegaria a chave do carro e correria para a igreja para abrir a igreja ainda a tempo de algum irmão chegar na igreja, olhando somente para esse versículo. Porque o que esse versículo aponta é o seguinte: Jorge, você não tem tido a fé suficiente para acreditar que eu guardo a minha igreja. Que coisa! Mas só que esse versículo sozinho, ele vai levar a gente por um grande equívoco que muitos às vezes têm vivido hoje. Em nome de uma fé, se tornam imprudentes. Em nome de uma fé, a imprudência acaba alcançando a gente. Agora, eu vou te convidar ao seguinte: a gente mudar agora a leitura. A gente leu Hebreus 10, 38, e agora a gente vai ler Hebreus 10, a partir do verso de número 37, que diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Agora está explicado. Esse versículo isolado vai dizer que quando você não tem fé, você está desagradando a Deus, mas não é isso. Tem todo um contexto por trás disso. Aqui, o texto completo se completa a partir do momento que a gente lê o 37, o 38 e o 39. Porque o autor de Hebreus está falando de uma fé para a salvação. Não uma fé para a conquista de coisas. Porque anota uma frase muito legal que eu vou te falar que Deus colocou no meu coração esses dias, preparando esse estudo, essa semana. Deus não está preocupado com a nossa fé para conquistar coisas. Deus está preocupado com a nossa fé para não perder o que Ele conquistou na cruz do Calvário. É com essa fé que Deus está preocupado. A fé de conquista, Deus acredita, Ele potencializa, pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser abençoadas, portas de emprego podem ser abertas através da fé, pessoas são salvas através da manifestação da nossa fé e oração por alguém que se arrepende, é alcançado e é salvo, mas Deus não está preocupado com essa fé. Essa fé que nos leva à conquista de coisas. Deus não está preocupado. Essa fé não é a fé que Deus se entristece e desagrada a Ele quando a gente não tem ela. Porque senão toda hora eu ia agradar a Deus, meu irmão. Porque tem momentos na igreja que eu, como pastor, vejo situações e eu... Prudência. Tem momentos na igreja que eu, como pastor, eu recuo.
Mas depois Deus vem, se manifesta e mostra que é para eu ir adiante. E Ele, segundo a sua misericórdia, Ele se manifesta na minha vida, me perdoa pela minha prudência em excesso, porque aquela prudência não é uma falta de fé, como Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Era uma prudência para um propósito se cumprir. Então aprenda. Deus não se entristece quando você sai da tua casa. Ah, não, eu acho que eu não vou conseguir esse emprego, não. Isso é falta de fé. Você acha que Deus está triste com isso? Ele entende a sua limitação. Deus se entristece quando a gente perde a fé para a salvação. E eu vejo um monte de gente pegar esse texto aqui e usar ele de forma errada. Pastores fazendo isso. Ah, a igreja não pode recuar, tem que ter fé para avançar. Não é para isso que Deus está falando que a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé para não recuar na nossa salvação. Eu estou na minha casa, mas eu estou salvo. Deus me salvou, Ele me conquistou. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está ali presente. Ele está com a gente aqui agora, nessa live. Ele está na minha casa, Ele está na sua. E a gente está aqui estudando a palavra porque a gente crê nessa salvação, no poder salvífico da cruz do Calvário. Abençoado e abençoada. Comecei a tocar agora, me desculpa, é empolgação aqui. É empolgação, eu estou sentindo a presença de Deus aqui falando disso. Mas é isso. Esse texto de Hebreus, se você ficar entre o 37 e o 39, qual é o versículo que tem? É o 38. E o 38 aponta para alguém que não tem fé e desagrada a Deus. Davi, o meu justo, viverá pela fé, ou seja, tem que viver pela fé. Você tem que viver pela fé. Mas se ele retroceder, não se compraz a minha alma. O que a igreja está fazendo hoje não é retroceder, é ser prudente. Tem um monte de pastor fazendo besteira, falando besteira. A gente está sendo prudente como igreja. Sabe por quê? Porque eu não quero amanhã lutar contra a minha consciência de abrir a igreja, mesmo de forma limitada, e saber que alguém se contaminou e morreu. E aí, contaminou na igreja? Não foi? Foi, não foi? De quem é a culpa? Do pastor que abriu a igreja num momento de pandemia, num momento como esse. Então já tem gente dizendo aí que é prudente. Eu acho que eu já estou ajudando vocês, né? Já mudou um pouco a história, né? Então, irmãos, anota essa frase. Essa frase aí, anota ela. Deus falou isso profundamente comigo quando eu li esse texto. Porque eu fico toda hora buscando a Deus. Você acha que eu não estou buscando a Deus por vocês? Pelo Brasil, pela nossa nação, pelo mundo? Eu tenho clamado ao Senhor. E quando eu li esse texto, se você ficar só com o versículo 38 de Hebreus 10, você vai dizer o seguinte: vamos voltar, abre a igreja, a gente tem que ter fé, mas só que essa fé aqui, que manda a gente não recuar, é em relação à nossa salvação. Você tem que estar em casa, mas você tem que continuar acreditando que você está salvo no Senhor. Não é o fato de você não estar na igreja, num culto congregacional, que você está se perdendo. Deus está contigo, está na tua casa. Ele está te abençoando, está me abençoando. Deus é conosco, irmãos. Como igreja, a igreja viveu problemas muito maiores do que esse. E Deus nunca deixou de estar com a igreja. Não é hoje que Deus vai deixar de estar. Deus está reensinando a gente. A gente está tendo que reaprender o que é comunhão com o Senhor, relacionamento com Ele. Eu nunca vivi momentos de tanta intensidade com Deus como eu tenho vivido nesses dias. Os textos da palavra têm saltado nos meus olhos.
algo muito maior tem acontecido do que a gente possa imaginar. Ô, Oséias, Deus abençoe, meu querido. Oséias Pereira, meu amigo de infância, estudamos junto. E ainda é carteiro que entrega aqui em casa ainda, meu amigão. Hoje, obrigado aí, hoje entregou aqui. Deus abençoe, Oséias, servo do Senhor também, principalmente, né? Melhor do que ser carteiro, melhor do que ser presidente da República, é ter o título de servo do Senhor. Então, irmãos, esse texto, ele tá chamando a gente para uma fé salvífica, para uma fé em Cristo. Então, você ter fé para conquista não é pecado. Mas quando te falta fé para conquista material, isso não desagrada a Deus. Isso não desagrada a Deus. Pelo contrário, Deus tem até paciência. Olha a falta de fé de Gideão. Olha a falta de fé de Gideão. A falta de fé de Gideão para a conquista foi a seguinte. Deus falou com Gideão, Gideão, eu vou fazer essa obra contigo, vai, homem valente, Deus, eu sou contigo, varão valoroso. E aí o que faz? Gideão vai e coloca um novelo de lã e pede ao Senhor, esse novelo de lã, molha ele e deixa a grama em volta seca. Isso é fé para conquista. E aí, quando ele chega no outro dia, o que faz? Primeira coisa é torcer um novelo de lã. Ó, encheu um balde de água, mas a grama em volta sequinha. E aí, Gideão, ainda assim, meu irmão, isso é muito sobrenatural. Não precisava mais de nada, mas ele ainda falta fé para a conquista. E aí ele fala para Deus o seguinte: Senhor, tem misericórdia do teu servo, faz só mais uma coisa para mim. Do que você fez ontem para mim, por favor. Ontem o Senhor molhou o novelo de lã, deixou a grama em volta seca. Molha a grama em volta, deixa o novelo de lã sequinho. E ele volta no outro dia, vai torcer o novelo de lã, não tem nada, e a grama em volta toda molhada. Faltou em Gideão fé para conquista, mas só que Deus tem misericórdia quando falta fé para a gente em relação a isso. Nesses dias, se faltar fé para nós pastores, porque temos fechado a igreja, Deus vai ter misericórdia da gente, mas Deus não vai ter misericórdia se a imprudência tomar conta da nossa vida e perdermos irmãos, por causa da imprudência de querer abrir igreja de qualquer maneira. A fé que o autor de Hebreus está falando no versículo 38 de Hebreus 10, está falando de uma fé voltada para a salvação. Deus, ele vai ficar muito triste comigo e com você, e o texto ele afirma isso, se a gente não tiver fé em relação à nossa salvação. Tudo isso que a gente está vivendo, a gente está guardado debaixo das asas do Senhor, não tem nada que vai roubar a nossa salvação, só a gente que vai jogar ela fora. Então, mais uma vez eu quero dizer essa frase para você, meu irmão. Deus não está preocupado com as nossas materiais. Ele está preocupado com a nossa fé em não perder o que Ele já conquistou por nós. É essa fé que Ele não quer que você perca. A fé na salvação. A fé na conquista da tua salvação na cruz do Calvário. É essa fé que o Senhor não quer que você perca. É essa fé que nesses dias você não pode perder. Tem muita coisa ainda aqui. Então tá todo... Agora a galera bombou aí, meu irmão. Agora tá todo mundo dizendo, a igreja está sendo prudente. É claro, né? Eu aumentei a impostação da voz aqui para defender a minha causa, né? Como pastor que estou com a igreja fechada.
Pastor Lincoln Lira passou por aí. Se tiver por aí, fala aí, meu amigo. Se você tiver por aí, a gente está trabalhando o tema aqui, Pastor Lincoln, prudência ou falta de fé. O que que a igreja tá por aí? Eu te aciono aqui para tu dar um pinga-fogo aí. Irmãos, tá muito gostoso o estudo. Então, uma galera aí já está dizendo que o que a gente está vivendo é prudência. Então, mas vamos continuar, porque tá bom demais. Eu estou de olho aqui na hora, que a gente tem 1h30 só. E já foram 50 minutos já, não parece, mas já foram, viu? Você está conseguindo me aturar aí, né, irmãos? Mas amém. Eu sei que você me ama, você ama a minha vida. Então vamos lá. Quem postar a frase que eu falei aí vai ganhar uma bala Juquinha. A frase que eu falei. A frase que eu falei agora no final, citei ela 3 vezes aí, em relação à fé que o Senhor espera de nós. Quem colocar a frase toda aí vai ganhar uma bala Juquinha e uma oração hoje. Vamos lá, pessoal. Coloca a frase aí. Quem colocar a frase é porque anotou. Mônica, Deus abençoe. Karen, Deus abençoe todos aí. Então vamos lá. Então a maioria agora já está dizendo que a igreja, na verdade, ela está sendo prudente nesses dias. É claro, né? Depois de alguns textos aqui que a gente colocou, mas ainda tem mais coisa para a gente ver. Vamos lá para o texto de Mateus. Mateus, esse texto aqui vai ser muito top para a gente falar dele agora. Mateus capítulo 2. Navega aí comigo na tua Bíblia. Você que gosta de abrir a sua Bíblia aí, essa Bíblia top que você tem, não é do celular não, tô falando a Bíblia mesmo. A Bíblia é essa aqui, ó. Essa aqui que eu gosto. Tem que ser assim, de papel. Vamos lá. Mateus capítulo 2. Agora eu quero ler bastante versículos aqui, porque tem algo muito legal em relação a esse texto de Mateus capítulo 2, que fala do nascimento de Jesus. Muito legal mesmo em relação a isso aqui. Mateus capítulo 2, a partir do verso de número 1. A Angélica colocou a frase? Angélica, Joyce Aguiar e Mary Jane. Caraca, Angélica, Joyce Aguiar e Mary Jane. Vou ter que dar 3 balas Juquinha aí. Vou e orar pelas 3 hoje, mas tá valendo. Agora já era. Fechou, não pode mais, tá bom? Já tem 3 pessoas aí que colocaram. E eu desafio vocês a postarem essa frase no Ana Cristina também. É isso aí, estamos obedecendo a um princípio bíblico. Eu desafio vocês a colocar lá no Facebook. Mas coloca o autor lá, tá? Não vai cometer plágio, não. Essa frase Deus colocou no meu coração, então você só vai replicar ela. Então coloca o autor lá embaixo, por favor, tá bom? Em nome de Jesus, senão eu posso processar vocês. Que já registrei a frase aí. Brincadeira, registrei nada. Isso é que Deus dá pra gente, não é nosso. Mas vamos lá. Mateus capítulo 2, do verso 1 em diante, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Ó, irmãos, cuidado com essa questão de Herodes, porque a gente está num estudo aqui, né? Herodes é um título, tá? Então, vai ver Herodes Antipas, você vai ver vários outros Herodes aí. Então, eu vejo pessoas cometendo erro, citando Herodes diferentes aí, tá bom? Então, tem Herodes que foram, tá? Então, participação da construção
do segundo templo. Então, cuidado quando você vê Herodes, não é o nome de uma pessoa, é um título, tá bom? Então, Herodes, no tempo de Herodes. E perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. Então eles conheciam aquilo que havia sido profetizado e eles estão dando resposta em relação a isso. Ó, é de Belém que é para vir. E aí o verso 8 diz o seguinte, verso 7 diz o seguinte: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, né? Ó, o que ele faz? Chama em secreto, né? Em segredo. Por quê? Porque ele não queria alarde. Porque ele já sabia, a partir do que eles orientaram em relação à profecia do Messias, agora ele já está sabendo o que está vindo por aí, o que ele espera. E aí ele chama os magos em secreto e inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Então ele quer precisão, ele quer exatamente o dia que essa estrela ela brilha, como sinal do nascimento. Vou tomar uma água aqui na caneca, terra boa. Igreja que eu amo, irmãos que eu amo também. Amém? Então vamos continuar, para eu não me perder aqui. Posso nem brincar que está tão legal aqui a ministração, mas vamos continuar. Então ele queria um sinal exato da aparição. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Mentiroso, sem vergonha. O intuito não era nada esse. A gente vai ver porque, por isso que a gente tem que ler todo um contexto de algo. E aí o verso 9, ele vai dizer o seguinte: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entretanto, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram para outro caminho, à sua terra. Ou seja, o Senhor revela para eles em sonho que eles não deveriam passar de volta por Jerusalém, não deveriam encontrar com Herodes, porque, na verdade, o desejo de Herodes não era adorar o menino. E eles dão uma volta em Herodes, graças a Deus, e vão embora para sua terra. Mas vamos continuar, porque tem muita coisa legal aqui em relação à prudência e fé. Verso 13.
Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino para o Egito, lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes. Disse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vamos ler agora o verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, quem? Herodes. Enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Olha, ele, para não errar, ele manda matar para acabar com todo mundo. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui? José, ele não é avisado pelo... Olha só o que acontece no verso 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Aqui poderia ter dado algo errado, porque eles regressam para sua terra, não avisam José e Maria do que havia Deus advertido eles, para não voltar e passar por Herodes e ter que falar para Herodes, e Herodes tramar contra Jesus, como ele fez logo depois, querendo matar todos aqueles que haviam nascido de 2 anos para lá. E aí o que acontece aqui? Eles regressam. E eles não dão nenhuma informação para José. José, no verso 13, diz o seguinte: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de te procurar, há de procurar um menino para o matar. Então Herodes poderia simplesmente dizer o seguinte: isso foi só um sonho, porque aqui a palavra diz que o anjo apareceu a ele em sonho. Então ele poderia ter dito o seguinte: isso é só um sonho. Não vou sair daqui nada, não vou para o Egito que nada. Vou ficar por aqui mesmo. E aí ele teria sido imprudente. E o que teria acontecido? Provavelmente, é claro que Deus tem todo um plano, um propósito. Deus traria uma outra forma. Eu estou pegando isso somente como um exemplo de prudência. E a gente está falando de José e Maria, pais de Jesus Cristo. E eles saem, vão para o Egito e ficam lá. E todo o contexto é totalmente contrário a tudo que o povo hebreu sempre viveu. Deus tira o povo hebreu do Egito. E agora José simplesmente vai para onde? Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá. De repente, o que José conhece da história, Egito seria o último lugar que ele iria. Um lugar que representa para o povo por 430 anos, 450 anos. Então ele está voltando para um lugar que Deus libertou o povo de lá. Mas só que ele está indo por um propósito. E que propósito é esse? Um propósito de ser prudente, para poder cumprir aquilo que Deus estabeleceu até mesmo pelo profeta.
dizendo que de lá chamei o meu filho. É claro que isso também tem uma visão também da descendência de Jesus, né? Mas não é nesse ponto que a gente está tratando aqui. Mas o que José e Maria fazem nesse momento? Eles usam ao seu favor a prudência. Saem e vão embora para o Egito. E Deus os chama de lá depois que Herodes morre. E o menino cresce. Aos 30 anos começa o seu ministério e aos 33 anos morre por mim e por você. Vale a pena ser prudente ou não? É bom ser prudente ou não? Porque você ser imprudente é você dizer que tem total condição de conviver com uma luta infinita contra a sua própria consciência. Porque quantas vezes a gente já foi imprudente? Eu já fui imprudente várias vezes na minha infância, na minha adolescência. Quantas vezes a minha mãe disse para mim, não faça isso, eu fiz. E o que aconteceu? Eu quebrei a cara. Deu tudo errado. Por quê? Porque alguém que tem mais experiência está dizendo para a gente. Olha, seja prudente. Não com essas palavras, né? Não usando a palavra prudência. Porque se você falar para um adolescente, seja prudente, não faça isso. Seja prudente, não solte pipa com linha chilena, com cerol. Ele não vai entender o que você está falando com ele. Para ele entender, você tem que pegar um vídeo de alguém que teve a cabeça decepada para ele entender que a imprudência dele vai gerar sérias consequências na vida de alguém. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Eu não fui paraquedista, tentei entrar para paraquedista, mas não consegui. Se eu tivesse entrado, meu joelho teria ficado ruim muito antes, né? Do que no futebol. Mas na paraquedista, o cara que dobra o paraquedas, ele é o primeiro. Quando ele é aprovado no curso de dobrar paraquedas, a aprovação dele, sabe como é que é? Não vem um general vistoriar o paraquedas dele. Para testar ele, sabe o que eles fazem? Ele mesmo salta. O teste para aprovação dele é ele subir num avião e lá nas alturas colocar o paraquedas que ele dobrou e pular lá de cima. Isso exige dele o quê? Prudência. Na hora de estar aprendendo. Porque hoje a gente tem muita imprudência nisso, né? Você imagina hoje, eu sou comunicador, eu acabo também ensinando muito, não só no trabalho, mas na igreja. Então, a parte de ensino ela faz parte da minha vida. Mas às vezes eu vejo pessoas que eu estou orientando e estou ensinando que estão totalmente distraídas. E hoje, uma das distrações muito grandes é o celular. Tem gente, às vezes, que está numa sala de aula e está distraído com o celular. Eu já cansei de ver até. Não é em classe de adolescente, não. Eu faço pós-graduação. E eu já vi gente que se distrai no telefone. E se bobear, a gente se distrai. Mas pode ser que nessa distração a gente perca informações importantes. Você imagina só, um cara que está sendo formado na medicina para ser um cirurgião. E aí na hora que ele está aprendendo sobre uma parte do coração, cirurgião cardíaco,
numa parte do coração, numa válvula, numa artéria lá que tem que fazer tal procedimento, aí nessa hora ele está distraído no celular. E aí na hora que você está fazendo a cirurgia do teu coração com esse cara, é exatamente esse o problema. E aí a imprudência dele vai te matar. Então parece que ser imprudente é uma coisa simples, mas não é. A imprudência ela pode gerar sérias consequências de níveis catastróficos, desculpa aqui. A gente viu lá em Milão, Milão é a parte que bomba da Itália. Eu não posso falar de Milão porque eu não conheço Milão, conheço Roma. Mas Milão, a parte turística é uma coisa muito frenética. E aí o prefeito de Milão ele disse o seguinte, ele fez camisas e a hashtag dele era a seguinte: Milão não para. Aí não parou Milão. E aí depois Milão parou. Sabe como que parou? Parou com a imprudência. Porque aí deu um pico desculpa, até engasguei, de contaminação lá. E aí o prefeito teve humildade, isso é bom quando há humildade, né? Deus gosta dos humildes, ele dá graça aos humildes e ele resiste aos soberbos. Por isso que a gente tem que ter humildade para pedir perdão. E aí ele foi e pediu desculpa. Olha, eu fiz errado, não era para eu ter feito isso. Se arrependeu. Então a imprudência pode gerar consequência não só para a tua vida, mas para a vida dos outros. Olha o imprudente Jonas. O que Jonas está fazendo? Num barco, indo para Tarsis, quando Deus mandou ele ir para Nínive. Isso é o quê? Imprudência. Imprudência é. Porque Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro. E aí o que acontece naquele barco? As pessoas começam a ter que jogar tudo fora. Pessoas estão perdendo aquilo que têm e até correndo o risco de perder a própria vida. Por quê? Porque alguém está sendo imprudente. Então, seja prudente. Quando você sair, use máscara. Só saia se realmente for necessário. Não fique na rua de bobeira, de brincadeira. Aos outros. Você pode ser novo e ser alguém que não seja parte do grupo de risco. Ou até mesmo ser alguém que seja um assintomático, em que a febre não te pega, que nenhum sintoma do Covid-19 te pega. Mas só que você pode sair aí contaminando um monte de gente. E até pessoas que você ama da sua casa. E aí você já imaginou? Você a cabeça você lembrar que pela sua imprudência alguém morreu? E aí? A igreja hoje, ela tem faltado fé para ela ou ela está sendo e deixando ser guardada no lugar de segurança em Deus? Porque a gente está fazendo das igrejas um castelo, meu irmão. É uma instituição de Deus. Deus criou o templo, as 4 paredes. Só que aquilo ali não representa nada. Quando Jesus voltar, ele vai buscar você e a mim. Nós somos o templo vivo do Senhor, meu irmão. Então a igreja, as 4 paredes, vai ficar tudo aí. Então a gente está fazendo da igreja um castelo encantado, onde Deus, na verdade, tem que começar a se manifestar aqui, na nossa casa, na sua casa. Aí Deus começa a fazer a obra. É isso. Então José mostra para a gente que até ele foi prudente. Então, eu quero continuar, mas eu já vou dizer para você. A igreja hoje tem que ser séria.
e realmente se preocupar com as pessoas, o que elas têm para oferecer. Eu fiz lá a oração pelas famílias, né? Falei, quem quisesse passar de carro só para eu orar, orei por várias famílias. E eu não estou fazendo isso por imprudência. Coloquei máscara, tive todo o cuidado, as pessoas não saíram do carro, eu orei, impus as mãos, abençoei e foram embora. Porque de repente estão angustiadas. Então a gente tem artifícios, a gente tem coisas para fazer como igreja e não ficar desesperado para abrir igreja. Se faltar fé em mim, porque eu não abri, Deus vai me perdoar, porque isso é fé para conquista material. A fé que Deus não quer que eu perca é de Hebreus 10, 38. 37 ao 39 que você tem que ler para entender. É a fé na tua salvação. É a fé que te leva a acreditar que mesmo aí na sua casa, você, dado, não vai perder a sua salvação. Se Jesus voltar, você está salvo nele. É essa fé que Deus não quer que você perca. Mas vamos lá. Mateus capítulo 4. Eu não vou ler todo o texto, agora só tem mais 15 minutos, irmãos. A hora passa muito rápido para mim. Eu não sei o que acontece quando eu estou falando, a hora voa, irmãos. Não sei por quê. Mas vamos lá, Mateus capítulo 4. Eu vou só falar do contexto, eu não vou ler todo o texto. Fala da tentação de Jesus. O que eu quero te dizer com isso? Olha o que Jesus foi. Ele foi para 40 dias e 40 noites no deserto. Tem gente pegando esse texto falando que foi uma quarentena de Jesus, né? Vamos brincar desse jeito então. Jesus está lá no deserto, mas ele foi levado ao deserto pelo Espírito do Senhor. E ele foi tentado naquele momento ali. E o que eu quero te mostrar com isso? Que pode ser que para alguns o que a gente tem vivido seja um grande deserto. Porque não está fácil viver tudo isso. Hoje eu trabalhei de casa. Eu tenho trabalhado em alguns dias de home office. Eu vou pouquíssimo à fábrica agora. Por conta do distanciamento. E aí trabalhei até quase 6 horas, 18 horas. E aí quando parei um pouco de trabalhar, abri o portão e dei uma andada na minha rua. Minha rua é sem saída. É a única rua não asfaltada no centro de Itaguaí. Charlinho, se você estiver vendo esse vídeo, toma vergonha e faz a obra aqui na minha rua, em nome de Jesus. E aí dei uma volta na minha rua. Por quê? Porque às vezes dá uma vontade de ver alguma coisa diferente do que ver a cozinha, a sala, o banheiro, o quarto. E aí eu dei uma ida na rua. Fui e voltei rapidinho. Não fui no centro, que eu moro perto do centro aqui, do lado. Mas não fui só na minha rua e voltei. Para dar uma esparecida, pensar um pouquinho, até em relação ao que a gente ia estudar hoje aqui. Então você tem o que fazer. Agora, se você ficar alienado e ficar só vendo noticiário, tua mente vai ser bombardeada com isso. E a tua mente, ela vai absorvendo, sem você perceber. Então a gente tem que ter cuidado com tudo que tem nos alimentado nesses dias. Não estou dizendo que você tem que ser um alienado e não ver. Você tem que ver, tem que saber o que está acontecendo. Né? Então, até porque se a gente não ficar olhando o jornal, né, pode ser que acaba o Covid, né, e aí a gente não sabe de nada também. Então não é disso que eu estou falando. Mas você ser centrado, até no propósito de Deus para a sua vida. Então, o que eu quero te dizer com esse texto de Jesus no deserto? Até no deserto há segurança em Deus. Até quando a gente passa por desertos como esse,
Deus nos guarda, Ele nos ajuda, Ele nos supre no deserto. Ah, mas está difícil. Quando passar, os anjos do Senhor virão e nos servirão, porque eles são ministros de Deus ao nosso favor. Então pode ser que os anjos já estejam tudo preparado para trazer algo de Deus para a terra nesses dias. Então vamos crer no sobrenatural de Deus. Vamos crer, ter fé, mas não perder a essência. Mas vamos lá. Salmo 91 fala de um esconderijo. Mas que esconderijo é esse? É um esconderijo em Deus. Se a gente for para nossa casa para se resguardar, mas se a gente não trouxer Deus para esse ambiente da nossa casa, não adianta nada. Você tem que levar o Senhor para esse ambiente aí da tua casa. Deus, ele precisa estar contigo aí. Então é isso que o Salmo 91, o salmista, ele vai dizer. De uma segurança e de uma habitação em que ele vai para um esconderijo e ele leva Deus com ele. É diferente do esconderijo de Elias, né? Elias está dentro da caverna, fugindo do propósito de Deus para a vida dele, e aí Deus aparece para ele por 3 vezes. Elias, o que fazes aqui? Ou seja, a frase de Deus para Elias, o que fazes aqui, a gente pode mudar ela para também aí, eu não estou contigo aí não, meu amigo. Sai daí. O que você está fazendo aí dentro? E aí o que ele faz? Se lamenta e volta de novo. E ainda dá desculpa, eu tenho sido zeloso, extremamente zeloso. Você já conhece toda a história. Por quê? Porque está afetado com toda uma questão circunstancial na sua vida, que está afetando sua vida ministerial. E está olhando para isso. Mas para onde que a gente está olhando nesses dias? Deixa eu acelerar, que só tem mais 10 minutos aqui. Então, para terminar, eu busquei o que é prudência. É a virtude que faz prever e os perigos. É cautela, é preocupação. E a segunda, calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil. Isso é o que o dicionário diz. Mas agora vamos o que a Bíblia diz. Prudência, temperança. O que é temperar? Se você pega o sal e bota 1 quilo de sal em 1 quilo de arroz, não é proporcional 1 quilo de sal para 1 quilo de arroz? O que vai acontecer? O arroz ninguém come, vai ficar salgado toda a vida. Então você tempera ele. Por quê? Porque a quantidade de sal, ela tem o ponto ideal para o arroz ficar legal. Então, a Bíblia chama a gente para uma temperança. A moderação, a sensatez ou cautela. Trata-se da virtude de agir de forma justa e ponderada, ou seja, equilíbrio, meu irmão. Porque um líder, a decisão dele não afeta só ele, afeta um monte de gente que está junto com ele. Então, um líder precisa ter equilíbrio. Por isso que nem sempre um líder pode dizer sim. Nem sempre pode dizer não. Mas na maioria das vezes, ele deveria dizer espera. Deixa eu pensar. Mas a gente às vezes erra nisso. E a gente diz sim, às vezes até para se livrar de alguém. O cara ir embora, parar de encher o saco. Ou a gente diz não porque julga o não ser a melhor coisa para aquele momento. E nem sempre é. Então, na maioria das vezes, deveríamos dizer espera. Ainda não tenho a resposta para você. Mas vamos continuar. E a fé? A fé eu não quis botar a fé do dicionário, não. Porque a fé do dicionário aponta para um valor que a gente não acredita.
tá? Eles têm o dicionário religiosa somente. Mas agora o que a Bíblia diz sobre a fé? Ora, a fé, Hebreus 11:1, né? Você conhece de cor salteado. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam, mas são de fatos que não se veem. Então, o que a gente tem que ter nesses dias? Fé de que tudo isso vai passar e a gente vai ficar bem. Mas só que essa fé em que tudo isso vai passar, ela não pode extrapolar o limite da prudência. E a gente sair por aí contaminando os outros, a gente sair por aí não se resguardando, a gente vê, eu vi um monte de gente quando eu fui para a igreja, principalmente quando passei, né, para falar com a minha mãe em Brisamar, pessoal soltando pipa, a galera lá, não contamino ninguém. Mas aí, pode contaminar. Se você contaminar alguém e a pessoa morrer, como fica a sua consciência em relação a isso? Então, a fé nos deu, mas para ter equilíbrio, para não extrapolar a prudência. A gente não pode extrapolar a prudência. Então, a fé que não vai agradar ao Senhor não é essa fé para conquistar coisas materiais. Não é essa fé que a gente está tendo para acreditar que a Covid vai passar, que daqui a pouco isso tudo vai acabar. Essa fé, se a gente não tiver ela nesse nível, isso não vai desagradar a Deus. A fé que a gente precisa continuar tendo é a fé na nossa salvação. E aí eu vou finalizar em relação a isso, para o que Deus espera em relação a nós, como cristãos nesses dias. Romanos 8, 18 ao 25. Esse eu quero ler, irmãos. Esse texto eu quero ler com vocês. Romanos capítulo 8, 18 ao 25. Porque para mim, palavras do apóstolo Paulo, alguém que passou por muita dificuldade, muito mais do que a gente tem passado nesses dias. Sabe por quê? Porque a reclusão dele, por conta da perseguição e de muitos discípulos, o governo romano não disponibilizou uma ajuda de R$600 para eles. Sabe de que eles viveram e dependeram? Da ajuda dos servos do Senhor para aquela ocasião. Foi disso que eles dependeram. Então, a gente está falando de alguém aqui que tem muita autoridade para falar o que ele falou aqui, em relação a isso que a gente vive. Então, não pensa você que é só você hoje que está passando uma dificuldade. Pessoas que deixaram um legado para a gente, como o apóstolo Paulo, viveram coisas muito piores do que a gente vive hoje. Então, sinta-se seguro em Deus. E vamos lá para o texto, Romanos 8, a partir do verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições e os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A vaidade, não voluntariamente, por causa daqueles que a sujeitou, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê é como espera. Mas se alguém espera, se não vemos, com paciência esperamos. Então, meu irmão, espera com prudência, com paciência. Tudo isso vai passar.
E o que nesses dias Deus tem expectativa em nós? Daquilo que nós temos manifestado nesses dias. O que você tem disseminado? O medo, o desespero? Não faça isso. Não divulgue notícias tristes. Divulgue notícias que vão levar pessoas a ter um pensamento bom em relação à expectativa do porvir. Até a Bíblia chama a atenção da gente, até em relação ao passado. Trago na minha memória aquilo que me traz esperança. Então, uma notícia de algo que já aconteceu já é passado. Então, você não deve divulgar mais isso, porque isso já ficou para trás. A Bíblia diz que disso você só pode levar para o futuro aquilo que vai gerar esperança no coração das pessoas. Então, manifeste nesses dias como filho de Deus a expectativa que o mundo tem em nós. Não se preocupe com a política, não se preocupe com a Globo, não se preocupe com a disseminação da tragédia, do caos. Se preocupe com aquilo que os céus sempre manifestaram e vão manifestar. A nossa expectativa, como o apóstolo Paulo diz, ele vivia dias difíceis, com tudo que estava acontecendo em Israel, mas a expectativa maior. Ele está dizendo que o céu vai revelar algo muito maior para ele. E ele há de vivenciar isso. E você? O que você tem disseminado? O que você tem divulgado? Desespero ou esperança? Então eu quero te dizer que a resposta para esse estudo dessa noite, a igreja tem sido prudente ou tem faltado fé nela? Eu quero dizer mais 2 minutos. 1h30 passou rápido demais. A igreja tem sido prudente. Não tem faltado fé nela. A fé que não pode faltar é de Hebreus 10, do 37 ao 39. A fé da igreja para salvação, irmãos. É essa fé que não pode faltar em mim e você. Então a gente está separado por um propósito, mas a gente está unido por um Deus que está acima de todos os propósitos. E o maior desejo dele é unir os seus filhos nas regiões celestiais. E lá não vai ter mais pandemia, não vai ter mais distanciamento lá. Lá a gente vai poder ficar junto por toda a eternidade. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Esse é o meu desejo para você nesses dias. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele continue mantendo você num lugar seguro nele. Deus te abençoe. Ela possa ter te ajudado, que esse estudo possa ter contribuído com a sua vida nesses dias. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Amo a vida de cada um de vocês. E vamos passar por tudo isso junto. E Deus vai nos surpreender. Ele há de nos surpreender. Se tirarmos todo o aprendizado que precisamos, Deus há de nos surpreender. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos que aguardam ansiosamente a volta do Senhor. Deus os abençoe. Próxima quarta-feira, estamos juntos e separado por enquanto.